Opa, me diga uma coisa. Você já se pegou por um segundo que seja sentindo que está apenas existindo, mas não realmente vivendo? Por que será que a gente tem um pavor danado do silêncio, sabe? Por que aguentamos rotinas que parecem nos esmagar por dentro enquanto a alma lá no cantinho berra por socorro? É de se pensar. O que acontece com a gente quando nos ajustamos tão bem a um mundo que parece doente, a ponto de chamarmos isso de saúde? Carl Jung, um sujeito que entendia um bocado dessas coisas de dentro, uma vez soltou a pérola. O grande presente da vida é, sem dúvida, tornar-se quem você é de verdade. Mas e se esse presente, meu amigo, estiver sendo soterrado dia após dia, embaixo de uma montanha de normalidade? E se aquela tristeza que por vezes nos visita não for um defeito de fábrica, mas um chamado da alma, um berro para a gente resgatar o que foi forçado a deixar para trás? A verdade é que a gente vive meio que anestesiado. É pílula para nos manter de pé, rede social para nos manter de cabeça baixa, emprego para nos manter ocupados. Mas, gente, quem nos mantém vivos de verdade? Este vídeo, saca só, não é para quem busca uma distraçãozinha rápida. Ele é para você que, no silêncio do seu canto, sente que está definhando por dentro. Para quem desconfia que essa tristeza que aperta o peito não é um erro, mas um sinal. É para os corajosos que topam escutar aquilo que a maioria foi adestrada a calar. Vamos passear por lugares meio esquisitos, onde a razão e a loucura andam de mãos dadas. Vamos cruzar a ponte que liga o que somos ao que a gente finge ser, porque quem sabe no fim dessa viagem, você descubra que não te falta coragem para viver, mas sim a licença para, enfim, existir plenamente. Olha, existe um tipo de dor que não sangra. Essa danada não deixa marca roxa, não chama a ambulância, sabe? É uma dor que sorri, veste roupa de produtividade, acorda cedo e bate ponto, mas de noite ela se instala no travesseiro, ali com os olhos vidrados e um vazio que engole o teto do quarto. É a dor da alma que, em silêncio, foi definhando. Carl Jung, com sua visão de raio-x para a psique humana, nos deixou um baita aviso. O que não encaramos em nosso lado escuro aparece em nossa vida como um destino cruel. E cá entre nós, muitas vezes, esse destino nos parece uma maldição invisível. São aqueles relacionamentos que se repetem, feitos ciclos sem fim. É a ansiedade que nos amarra, o sentimento de estar sempre fora do lugar, mesmo quando tudo, na teoria, está certíssimo. Já se sentiu assim como se fosse um intruso na sua própria história? A gente, veja bem, foi ensinado a funcionar, e não a sentir. Desde piá, aprendemos a engolir o choro, a disfarçar a raiva, a esconder o medão. Aos poucos, fomos largando pedacinhos de nós pelo caminho. E, como diria o mestre Jung, aquilo que não se encaixa, que não é aceito, vira uma sombra. E essa sombra, quando ignorada por muito tempo, adoece o corpo, embaça a mente e embriaga a alma. É por isso, meu caro, que você pode estar cercado de gente e ainda assim sentir um vazio imenso. Pode ter aquele emprego dos sonhos e, mesmo assim, acordar todo dia com um peso no peito. Pode parecer que está tudo beleza, mas lá no fundo, sente que algo está fundamentalmente errado. Esse algo tem nome: a ausência de si mesmo. Pense numa casa com todas as luzes acesas, mas sem ninguém morando nela. Vazia. Assim é a vida de muita gente, iluminada por 1 milhão de obrigações, resultados a entregar, listas a cumprir, mas, por dentro, um deserto. A medicina de hoje muitas vezes carimba essa dor como um desequilíbrio químico. E sim, há sua verdade nisso, claro, mas Jung nos oferece uma outra trilha. E se esse desequilíbrio, em vez de um erro, for uma mensagem? E se o corpo estiver berrando o que a mente já não consegue mais articular? Neurose é sempre o substituto de um sofrimento autêntico. Essa frase de Jung ecoa como um sino em dias de neblina, porque ela bota o dedo na ferida que poucos querem cutucar. Talvez a gente esteja adoecendo porque está correndo de uma dor que precisa ser sentida. A gente vive numa correria louca,
Trabalha para pagar a terapia que nunca tem tempo de fazer. Compra aqueles livros de autoajuda que ficam encalhados na estante. Medita com o celular piscando do lado. E quando o pânico bate, pede pílulas para calar o grito que a gente não se atreve a escutar. Mas Jung não era um doutor de silêncios. Ele era um arqueólogo da alma. E ele sabia, no fundo do seu ser, toda dor é a própria psique tentando se rearranjar. Talvez seu sofrimento seja, ironicamente, o primeiro passo de um renascimento. Talvez aquilo que você vem tentando abafar há anos seja, de forma paradoxal, sua única salvação. Uma história dessas que a gente guarda ilustra bem isso. Um homem, depois de um ataque de pânico, procurou um analista. Contou sobre sua vida, que era um primor. Emprego firme, casamento, de anos, casa própria, carro na garagem. Mas algo, um verme invisível, o corroía. O analista então perguntou: "E o que você perdeu para conquistar tudo isso?" Um silêncio pesado. Aí, o homem desabou em lágrimas. Ele entendeu. Tinha perdido a si mesmo. Jung chamava esse instante de início da jornada. É o momento em que a máscara racha, que o eu funcional desmorona, e a alma ferida, esquecida, mas pulsando vida, começa a sussurrar de novo. Você sente esse sussurro? Talvez seja fraquinho ainda, um incômodo no fim do dia, uma sensação de que algo não se encaixa, um vazio que você tenta preencher com séries, redes sociais, ou umas e outras, mas ele está ali batendo na porta, e se você não o escutar agora, ele vai gritar e alto mais tarde. O silêncio da alma, veja bem, é o prenúncio da implosão, mas também pode ser a campainha do despertar. E aqui começa a travessia. Já parou para pensar que a gente vive num mundo que chama de sucesso algo que, na prática, está nos matando por dentro? Para a sociedade, a estabilidade é a meta. Mas o que rola quando essa tal estabilidade exige que a gente pise nos próprios sonhos, anestesie as emoções e se curve a uma rotina que nos adoece? Jung, mais uma vez, acendeu a luz. O homem de hoje não sofre mais de culpas, mas de falta, de sentido. E é essa ausência, essa névoa sem propósito disfarçada de segurança, que está nos transformando em zumbis de terno e gravata. Zumbis funcionais. A gente vive numa cultura que aplaude quem se adapta, não quem acorda. Desde cedo nos colocam num trilho. Estude, arranje um emprego estável, case, compre um canto, tenha filhos, pague as contas, sorria para as fotos, disfarce o cansaço. Mas ninguém, absolutamente ninguém, nos ensina a perguntar: isso aqui faz sentido para mim? Essa ausência de questionamento, meu caro, é programada. A máquina social não quer gente esperta e questionadora. Ela quer peças que se encaixem, previsíveis, produtivas. Por isso, quando você sente que algo está errado, mesmo tendo feito tudo direitinho, o sistema corre para medicar sua inquietação, em vez de parar e escutar o que sua alma tem a dizer. Você está triste? Toma isso. Ansioso? Aumenta a dose. Desmotivado? Vamos calibrar sua dopamina. E assim, a gente transforma um berro existencial numa simples linha de receita médica. Não é à toa que Jung dizia que muitas neuroses não são doenças, mas protestos da alma contra uma vida que é pura fachada. Que fique claro, isso não é uma crítica à medicina, mas sim uma denúncia sobre como ela pode ser usada como muleta de um sistema que morre de medo do despertar. Porque uma alma que acorda, questiona. E quem questiona, meus caros, é perigoso. Psiquiatria moderna, por vezes, virou o abraço químico de uma sociedade que não sabe o que fazer com a dor, a não ser empurrá-la para debaixo do tapete. Mas Jung tinha uma cabeça diferente. Para ele, o sofrimento tinha valor. Era um ritual de passagem, um portal. Ele dizia com uma voz de trovão: nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes cheguem ao inferno. E é nesse inferno, simbólico de frustrações, angústias e coisas que a gente reprimiu, que você começa a se encontrar. Porque o preço da estabilidade social, muitas vezes, é a amputação da alma.
Quantas e quantas vezes você já ouviu: seja forte, levanta a cabeça, engole o choro? Essas frases, ditas com a melhor das intenções, funcionam como comandos para a gente se apagar. Elas não confortam, elas condicionam. O silêncio emocional virou uma medalha. Sentir demais virou fraqueza. A vulnerabilidade, um erro imperdoável. E com isso, você se adapta. Aprende a sorrir no automático, a dizer que está tudo bem, mesmo quando algo lá no fundo já começou a feder. Esse é o paradoxo cruel. Somos treinados para funcionar, mesmo que isso custe a nossa própria vida interior. Já percebeu como tanta gente está sempre exausta? Mas não é o corpo, é a alma. É um cansaço existencial que nem uma boa noite de sono, nem férias paradisíacas, nem cafeína resolvem. É o cansaço de calçar um sapato que não é seu, de viver uma vida que não te pertence. E o mais cruel: essa exaustão é tratada como coisa normal de adulto. Acordar sem um pingo de vontade, ir trabalhar sem propósito, chegar em casa e se jogar na internet para fugir. Tudo isso é aceito, como parte do pacote da vida adulta, mas não devia ser. Jung, com sua sabedoria, afirmava que a verdadeira doença do homem moderno é o distanciamento da sua própria alma. E essa alienação se esconde por trás da rotina, da adaptação, do sucesso social. A gente vive cercado de fotos perfeitas, frases motivacionais, conquistas profissionais, mas a alma fica lá esquecida, abandonada num canto escuro, esperando que alguém lhe dê ouvidos. E o que ela diz, se você tiver a ousadia de escutar, é simples e brutal: essa vida não é sua. Pense nas suas escolhas, na carreira que você abraçou, nos relacionamentos que mantém, na cidade em que fixou raízes, na maneira como o seu dia começa e termina. Quantas dessas coisas foram escolhidas por você e quantas foram herdadas, impostas, repetidas? Sabe-se lá por quê. Talvez você esteja tentando ser um robô funcional num mundo que exige que você negue sua essência. E isso, meu amigo, minha amiga, não é viver. É apagar-se lentamente. A sociedade moderna se tornou mestre em vender pílulas para a alma. Cursos de produtividade, coaches de alta performance, gurus de hábitos, promessas de plenitude em 5 passos. Mas quase ninguém tem coragem de dizer a real. Que às vezes você precisa detonar essa versão estável e funcional que inventaram para você, para enfim renascer. A estabilidade que ignora a alma é uma prisão. E a cura começa quando você bota em xeque o que foi ensinado a engolir sem questionar. Você pode seguir adaptado, pode continuar abafando a dor com distrações infinitas, ou pode dar o primeiro passo na direção do caos criativo da autenticidade. E esse passo, meus amigos, tem um nome: confronto. Confrontar o sistema que te amansou, confrontar as vozes que você internalizou, confrontar a si mesmo em carne e osso. Mas não se iluda, isso dói. Dói porque exige que você tire a máscara e encare o rosto nu no espelho. Você está pronto? Há um ponto na vida em que a gente se dá conta. Continuar fingindo é bem mais doloroso do que encarar a dura verdade. Um instante em que a máscara simplesmente racha. Você até pode tentar colar os pedaços com remédios, distrações 1000, conselhos motivacionais ensacados. Mas algo lá no fundo já sabe: não dá mais para voltar atrás. É nesse exato momento que Carl Jung, com a voz que ecoa pelos séculos, nos sussurra: aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. E o despertar, meu caro, não é um conto de fadas iluminado. Ele é escuro, incômodo, muitas vezes brutal. Porque antes de encontrar qualquer luz, você vai ter que atravessar o vale da escuridão. E essa escuridão tem um nome que pouca gente ousa pronunciar: a sombra. Jung nos ensina que a individuação, esse processo de nos tornarmos quem realmente somos, começa justamente nesse confronto. Não com o mundo lá fora, não com os outros, mas com tudo aquilo que você reprimiu, negou, escondeu as 7 chaves dentro de si.
Você sabe o que mora na sua sombra? É o grito que nunca saiu, a raiva que você engoliu a seco, o desejo que te causa vergonha, a inveja que você escondeu com indiferença, a tristeza que você enterrou com um sorriso em fotos. E quanto mais você ignora esses fragmentos, mais poder eles ganham. A sombra não some. Ela se esconde e, enquanto isso, te sabota. Você pensa que está no controle, mas está sendo puxado pelas cordas de tudo que se recusa a encarar. É por isso que Jung, com a sabedoria de um ancião, sentencia: enquanto você não tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. A tragédia não está em ter uma sombra, está em não reconhecê-la. O processo de individuação não é um passeio no parque rumo ao autoconhecimento. É um ritual de desmembramento psíquico. Você terá que assassinar o personagem que inventou para sobreviver e, das cinzas, renascer como alguém que nunca teve permissão para existir. Você mesmo. Mas por que isso é mas tão difícil? Porque fomos treinados para agradar, para ser filhos exemplares, parceiros perfeitos, funcionários impecáveis, cidadãos de primeira. Mas ser bom muitas vezes significou ser falso, abandonar pedaços de nós em nome da aceitação. E agora essas partes querem voltar, batendo a porta. Imagine um porão escuro e úmido. Você tranca tudo o que não gosta em si lá dentro, a sexualidade que te reprimiram, a raiva que você engasgou, os medos inconfessáveis. Acha que resolveu o problema, mas o porão começa a vazar. De repente, você explode com quem ama, sabota um projeto importante, se afasta de quem te enxerga de verdade e não entende o porquê. A resposta, meu caro, está no porão. Está na sombra que clama para ser integrada, não vencida. Jung não nos propõe que a gente se livre da escuridão. Ele sugere que a abracemos. Você tem essa coragem? Porque, olha, vai doer. Você vai descobrir que é muito mais do que a imagem que moldou. Vai perceber que é capaz de sentimentos que sempre condenou. Vai enxergar que por trás da sua fachada de moralidade existe um ser humano pulsando, caótico, contraditório e, acima de tudo, vivo. E esse ser é você. Nessa dança da individuação, não se trata de ser melhor, mas de se tornar inteiro. Jung dizia que a cura chega quando a gente para de tentar ser bonzinho e passa a ser completo. A alma não quer perfeição. Ela clama por verdade. E a verdade, veja bem, é que dentro de você existe uma floresta escura, densa, cheia de ruídos estranhos e criaturas que assustam. Mas é nessa floresta que pulsa a nascente da sua autenticidade. Você precisa se perder para se encontrar. Precisa se estraçalhar para se juntar de novo. E quando finalmente você começa a acolher tudo o que negou, algo mágico e, ao mesmo tempo, terrivelmente belo acontece. Você deixa de ser previsível, de ser fácil de controlar, de caber em caixas. Você se torna perigoso. Perigoso para o sistema que te queria domesticado, mas profundamente necessário para si mesmo. A individuação, segundo Jung, é essa alquimia da alma. Você queima suas ilusões, derrete suas máscaras e das cinzas emerge uma versão mais crua, mais real. E sim, isso afasta a gente. Isso quebra padrões. Isso destrói zonas de conforto, mas também constrói um sentido profundo. Constrói liberdade, constrói vida. Você quer mesmo continuar no piloto automático, sendo uma peça bem ajustada a um sistema que adoece? Ou está pronto para atravessar o caos e reencontrar sua alma? A sombra está te esperando. Ela não é o fim. Ela é a porta. E se você tiver a audácia de cruzá-la, descobrirá uma força que ninguém pode te dar. E ninguém pode te tirar. A força de ser quem você nasceu para ser. Puxa vida, há um ponto na estrada da vida em que tudo parece desabar. As palavras viram fumaça, os sonhos se afastam, e as conquistas soam ocas. Você olha para o espelho e vê alguém que sabe como funcionar, mas que, no meio do caminho, esqueceu como se vive de verdade. É nesse beco sem saída que muitos desistem, enquanto outros, em um piscar de olhos, despertam. Carl Jung batizou isso de a noite escura da alma.
um tipo de colapso psíquico que, por um twist do destino, carrega em si a semente da reconstrução. E é justamente aqui que a escolha se impõe, bruta e inadiável. Continuar apenas sobrevivendo, anestesiado, ou, finalmente, começar a existir, com a dor, com a verdade, com tudo que vem junto. Mas, o que significa de fato existir? Não é só curtir a vida ou ser um poço de otimismo, não. É abraçar o risco de ser quem você é, mesmo que isso vá de encontro ao mundo inteiro. É dizer um sonoro não para o que te apaga, mesmo que isso custe seu conforto, sua estabilidade ou a aprovação alheia. É seguir em direção a si mesmo, sem mapa, mesmo que o medo faça o coração bater na garganta. Jung nos diz: o maior privilégio da vida é se tornar quem você realmente é. Mas esse privilégio, meu caro, tem um preço e o preço é largar a mentira. Você precisa desaprender. Desaprender a agradar, a correr o tempo todo, a abafar a dor. A alma não quer atalhos. Ela anseia por profundidade, por presença. E presença exige renúncia. Renunciar às versões de si que foram criadas para sobreviver, não para viver. A gente foi condicionado a crer que felicidade é a ausência de dor. Mas Jung nos ensina que a dor, quando ouvida, se transforma. Ela é a língua do inconsciente, é a alma batendo a porta, implorando para ser vista. E quando você finalmente abre essa porta, encontra algo que estava ali, esperando há anos. Você mesmo. Você começa a fazer escolhas que fazem sentido, não porque são o certo ou o esperado, mas porque são suas. Começa a perceber que certos cansaços não vêm do excesso de trabalho, mas da falta de verdade na vida. E como as coisas mudam, as relações mudam. Você para de implorar amor e começa a cultivá-lo de dentro para fora. O trabalho ganha outro sabor. Você busca propósito, não apenas o salário no fim do mês. O tempo muda, ele deixa de ser um cronômetro e vira espaço para a criação. A vida inteira muda. Mas atenção, esse processo não é uma linha reta. Você vai tropeçar, vai duvidar, vai sentir uma saudade danada das velhas mentiras. O ego vai gritar, a sombra vai te seduzir, a dor antiga vai acenar. Mas você já não consegue voltar, porque já provou o gosto da verdade. E ela, por mais que amargue no início, é real. E nada mais satisfaz depois disso. O despertar da alma não é um ponto final. É um compromisso, um pacto silencioso com aquilo que pulsa em você quando ninguém está olhando. É quando você percebe que não precisa de permissão para existir. Não precisa ser compreendido. Não precisa ser aprovado. Só precisa ser inteiro. E ser inteiro exige abraçar até o que te assusta. Sua raiva, sua fragilidade, sua ambição, sua solidão. A alma desperta é aquela que reconhece a sombra e a acolhe, que mergulha no inconsciente e retorna, transformada, que não busca perfeição, mas sentido. Porque, no fim das contas, o que realmente sustenta uma vida não são títulos, posses ou seguidores. É o sentido. É saber por que você se levanta, por que segue em frente, por que escolhe viver, mesmo quando tudo, dentro e fora, te convida a desistir. E esse sentido só aparece quando você tem a ousadia de ser verdadeiro. Mesmo que a verdade doa, mesmo que ela custe tudo, o mundo vai continuar tentando te seduzir com conforto e conveniência. Mas agora você sabe. Conforto não é paz. Rotina não é vida. Fingir não é existir. E você não está aqui para fingir. Você está aqui para sentir, para quebrar, para curar, para amar com presença, para sofrer com significado, para viver com propósito. Então, me diga com a mais pura honestidade. Qual parte sua você ainda está traindo para manter uma falsa estabilidade? Qual verdade você vem adiando? Qual parte de si você está desperdiçando? Pare agora e escute. Não com os ouvidos, mas com o corpo, com a alma. Ela está falando com você, e talvez, só talvez, você esteja pronto para escutar. Talvez você ainda esteja com aquela sensação esquisita no peito. Um aperto, um calor, um desconforto. Mas um desconforto que de alguma forma não te paralisa. Ele te desperta. Se isso está aí,
Não ignore. É o sinal de que algo em você foi tocado e simplesmente não pode mais voltar a dormir. Eu não joguei estas palavras no papel como quem escreve um roteiro qualquer. Escrevi como quem escreve uma carta, sabe? Uma carta enviada na calada da madrugada, com olhos cansados e a alma escancarada, para alguém que talvez eu nunca conheça pessoalmente, mas que ainda assim eu reconheço. Porque, meu amigo, eu já estive aí. Lembro de um dia, bem nítido, na minha mente. Estava no trânsito voltando para casa depois de uma reunião onde eu disse sim para tudo. Sim para o projeto, sim para o prazo, sim para a versão de mim que eles queriam. E no rádio tocava uma música que falava em liberdade. Foi ali que a ficha caiu. Fazia meses que eu não dizia sim para mim mesmo. Cheguei em casa, me enfiei no quarto e chorei. Chorei como quem rasga um contrato invisível com uma vida que já não era minha. Aquela noite não foi bonita, nem iluminada, mas foi honestíssima. E é isso que eu desejo para você. Que você tenha a coragem de viver uma vida honesta, mesmo que isso signifique de início ter que demolir tudo o que é falso. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto. Pronto para parar de fugir, pronto para nascer de novo. E se este vídeo te tocou de alguma forma, me diga qual é a mentira que você está pronto para abandonar hoje. Deixe sua resposta nos comentários. Pode ser uma palavra, um desabafo, uma pergunta. O simples ato de escrever já é um gesto de presença, um passo para fora da anestesia. Ah, e claro, curta este vídeo. Não por algoritmo, mas por gratidão. Comente. Compartilhe com alguém que está à beira do abismo e ainda não sacou que o salto é para dentro. E por favor, se inscreva no canal. Se você não se inscrever, vou ter que assumir que você prefere continuar sendo uma peça funcional de um sistema que te destrói, com um sorriso no rosto. E aí, sinceramente, que pena. Mas se você se inscrever, é porque escolheu caminhar comigo por essas madrugadas de lucidez e delírio. E por fim, veja esse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Mas cuidado, ele pode te mostrar algo que você não estava preparado para ver. Ou talvez, quem sabe, já estava. Nos encontramos, lá ou dentro de você, que no fim das contas é o mesmo lugar.